Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Tony Mel, o nosso colaborador habitual, tem até agora nas suas rubricas demonstrado uma grande sensibilidade social para com os mais idosos, que são no fundo os mais vulneráveis da nossa sociedade. Hoje, uma vez mais, o Tony disponibiliza um pouco do seu tempo para, de certa forma, nos fazer refletir sobre alguns temas importantes da nossa sociedade. Bom dia, Tony. Para hoje, qual o assunto que nos traz a antena? Bom dia, meu caro. Bom dia ao auditório da Rádio Alvor. Hoje volto ao tema Covid. Covid, decisões discutíveis ou mal explicadas. Então vamos lá. Ora bem, todos sabemos que o número de infectados com o Covid tem aumentado desmesuradamente no nosso país. Os números são alarmantes. Segundo as autoridades sanitárias, há uma certeza que vão aumentar para números periclitantes que poderão, inclusive, pôr em causa a estrutura hospitalar no nosso país. Nós já temos exemplos disso, por exemplo, em Penafiel. O Hospital de Penafiel já não consegue dar resposta. O Hospital Beatriz Ângelo de Loures também já não dá resposta. E tem que haver transferências interhospitalares. Ora, perante isto, as autoridades sanitárias e o governo, a quem compete a tomada de decisões para tentar minorar os efeitos nefastos e trágicos desta pandemia, têm, na minha opinião, hesitado. E as decisões que têm tomado, também, na minha opinião, são facilmente discutíveis. Nomeadamente, por exemplo, já saiu uma determinação do governo a impedir que no final deste mês e princípio do mês de novembro é proibido deslocações para fora dos concelhos de residência dos portugueses. Eu compreendo que o Estado quer evitar que as pessoas se desloquem às terras de origem, nomeadamente pessoas que vivem em Lisboa, no Porto ou noutras zonas, que por altura dos finados vão às suas terras de origem prestar homenagem aos seus defuntos. Compreendo isso, mas se compreendo esta posição do Governo, já não consigo compreender o porquê de uma pessoa poder transitar de concelho se for a um espetáculo cultural. Eu acho que tem de haver a fortaleza de decisão para é isto e não passa disto. E mais nada, porque, exato. Exatamente, porque assim há sempre os chicos espertos que, aproveitando um bilhete, podem ausentar-se do seu conselho de residência para ir dar umas voltas, porque infelizmente o povo português ainda não se apercebeu que esta situação é extremamente grave e pode pôr em causa não só a vida dos prevaricadores, como também daquelas pessoas que, com cuidado, podem ser sujeitos à loucura e falta de responsabilidade de outras pessoas. Por outro lado, eu também acho que o Governo, nomeadamente a Sra. Ministra da Saúde, quando instada a responder o porquê de ainda não terem pedido o apoio das unidades privadas hospitalares, nomeadamente para suprir a falta de cirurgias que são adiadas ou exames complementares de diagnóstico ou outros que são adiados porque os hospitais não têm capacidade de resposta perante a pandemia, a senhora Ministra pura e simplesmente dá de flanco e não diz se já pediu o apoio, se não pediu o apoio. Eu também compreendo que há determinados hospitais privados que pura e simplesmente rejeitam doentes Covid. Eu conheço alguns, não trago agora a colação, porque talvez não interesse, que quando alguém aparece com temperatura ou
coisa que pode indiciar a existência de uma infecção, por isso simplesmente mandam as pessoas embora para o hospital público. Portanto, por aí se vê que há aqui uma matéria que ainda não foi bem discutida e se calhar o Governo não tem a coragem necessária para requisitar civilmente essas unidades. Para isso, em vez do estado de calamidade, tem que subir o grau de exigência da situação de grau de calamidade, emergência e até, em último recurso, o chamado estado de catástrofe e de sítio. Porque o grande problema que pode acontecer perante a pandemia é os hospitais ficarem entupidos, não haver capacidade de resposta para a resposta aos infectados e então aí as mortes irão surgir. Está bem que não posso paralisar a atual pandemia, como, por exemplo, a gripe pneumónica, a gripe asiática e outras, mas, sobretudo, a pneumónica, em que morreram milhares e milhares de pessoas. Porquê? Primeiro, os cuidados médicos não eram o que são hoje, mas morreram porque nos hospitais, que eram pequenos, sem condições, não tinham capacidade para envolver e para receberem aquele... Nem havia a informação que há hoje, nem de perto nem de longe. Exatamente. Portanto, está bem que nós estamos em pleno século XXI, com capacidades hospitalares e médicas diferentes, mas é preciso evitar que se chegue ao entupimento da situação. Volto a repetir que o Estado já devia ter requisitado os hospitais privados para quê? Para fazerem os exames que têm sido adiados nos hospitais. Eu, no meu caso, por exemplo, tinha marcado um ecocardiograma e um ecodoppler. Devido à pandemia, não me foi possível fazer. Portanto, eu não estou em perigo de vida, mas há pessoas, nomeadamente pessoas com mobilidades muito graves, que acabam por morrer sem assistência. E, não morrem com o Covid, mas por causa do Covid. Exatamente, porque nas estatísticas das mortes publicadas recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística, chegou-se à conclusão que houve mais mortes em determinado período em relação ao ano passado. Isso significará o quê? Que as pessoas não têm sido seguidas nos hospitais por impossibilidade destes, ou até por medo das pessoas, e acaba-se, não se morre do Covid, morre-se por causa das contingências do Covid. Exato. Portanto, temos de ter todos a responsabilidade de olhar para este problema com cabeça e razão, porque se hoje ainda temos uma situação controlada, se houver indecisões da parte de quem compete responder à situação, eu não sei se isto não descambará, porque infelizmente há muitos portugueses que não têm a responsabilidade que lhes compete. Sem dúvida. Outra decisão do Governo que para mim me faz rir, para não dizer outra coisa, por exemplo, agora saiu um decreto que obriga as pessoas a andarem de máscara na via pública desde que não seja conseguida a distância social. Então não seria melhor dizer, meus amigos, todos temos que usar a máscara. E acabou, porque isto pode dar aso a interpretações diversas. Ainda hoje o Magina da Silva, o comandante-geral, o diretor nacional da Polícia de Segurança Pública, veio dizer que a norma tem que ser cumprida, quer queiram, quer não. E depois aparecem estas pessoas a exercer um poder forte quando efetivamente o próprio decreto-lei dá aso a que possa haver fugas e outras interpretações. Complica um bocadinho a atuação das autoridades, não é? Exatamente. Isto é como, por exemplo, não se poder nos supermercados comprar álcool a partir das 8 horas, mas se, por exemplo, o indivíduo for para um determinado sítio e estiver a comer, pode apanhar uma grande bebedeira que ninguém implica com ele. Portanto, está bem que não é fácil decidir,
numa situação dessas, mas o Governo e os partidos políticos com assento na Assembleia da República têm que responder a uma só voz e dizer: vamos tentar que esta pandemia continue a avançar e não estrague ainda mais o ambiente social, económico ou financeiro do país. Ora, aqui ficam as tuas sempre preciosas palavras neste contexto difícil das nossas vidas, Covid-19, o tema que hoje o Tony Mel, nosso colaborador habitual, aqui trouxe à antena. Um abraço, até à próxima. Até à próxima, meus caros. Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.